Olá, alunos do curso de Extensão em Física da URGS. Aqui é a professora Samara e essa é a parte prática da nossa quinta aula de eletromagnetismo sobre circuito a corrente alternada. Bom, agora que a gente já possui algum conhecimento, a respeito dos componentes eletrônicos em circuitos à corrente contínua, ACC, que a gente viu lá nas últimas aulas, que são circuitos alimentados principalmente por pilhas, por baterias e por células solares. Agora nós vamos examinar como os componentes reagem em circuitos à corrente alternada, ACA, que são os circuitos alimentados pela corrente elétrica que chega nas tomadas das nossas casas, que vem de uma energia gerada principalmente por hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares ou usinas eólicas, por exemplo. Bom, mas será que os componentes vão ter o mesmo comportamento nesses dois tipos de circuito? É o que a gente vai tentar responder nessa aula. Para isso, a nossa aula vai se dividir em 5 sequências. Primeiro, nós vamos ver o comportamento dos componentes em corrente alternada. Depois, nós vamos comparar com o comportamento em corrente contínua. Num terceiro momento, a gente vai fazer o detalhamento do diodo nesses dois circuitos. Depois, o detalhamento do capacitor. E por último, nós vamos ver as aplicações desses elementos, como a associação entre diodo e capacitor no circuito e o circuito RC. Então, para começar a fazer as observações, nós vamos utilizar o seguinte conjunto de equipamentos. Primeiro, um osciloscópio, que nós vamos utilizar para ler o sinal de tensão e corrente nesses circuitos. Depois, um transformador, que vai ser responsável por transformar a tensão que chega nas tomadas das nossas casas, que é de 110 ou 220 volts, para aproximadamente 7 volts, que será de onde vem a nossa corrente alternada, 4 pilhas de 1,5 volts cada, que no total vão somar aproximadamente 6 volts, que vai ser de onde vem a nossa corrente contínua. Fios de ligação de aproximadamente 15 centímetros cada. Os jacarés, onde a gente vai encaixar a haste do fio, para facilitar a conexão nos componentes, que são bem pequenos. E os componentes que vão ser comparados nos dois circuitos, que são 2 lâmpadas, que vão funcionar a aproximadamente 6 volts, com uma corrente de 0,5 ampere. Os 2 soquetes, para rosquear essas lâmpadas a fim de conectar elas no circuito. Um resistor com resistência de 10 ohms. Um LED comum do tipo cristal ou amarelo. Um diodo do tipo LN4001 ou similar. E um capacitor eletrolítico com uma capacitância de no mínimo 500 microfarad. Então, esses serão os 5 componentes que a gente vai comparar nos dois circuitos. Bom, primeiramente, o que a gente vai fazer nessa aula prática para comparar o comportamento desses componentes é usar uma lâmpada, que vai ser a nossa lâmpada de referência, a lâmpada 1, e observar o brilho dela inicialmente em cada um dos circuitos. Depois, a gente vai observar as possíveis alterações nesse brilho quando ela for associada em série aos diferentes componentes, Primeiro em corrente alternada, depois em corrente contínua. Bom, vamos começar então analisando o comportamento em corrente alternada. Então, nós vamos registrar o brilho de referência, encontrado em laboratório para a lâmpada ligada sozinha no transformador, que nem a gente vê aqui nessa figura 1. E eu vou mostrar alguns vídeos a partir de agora, que foram gravados pela professora Magali, que é a coordenadora aqui do nosso curso, pessoal? Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos a ela que disponibilizou esses vídeos, para que eu mostrasse aqui. Então, essa é a lâmpada 1, que vai ser a nossa lâmpada de referência, e aqui a gente vai mostrar como ela fica quando é conectada sozinha ao transformador. Então, ela vai ter um determinado brilho, que é esse brilho que a gente vê aqui. Bom, para organizar melhor as nossas observações ao longo desses experimentos, a gente vai preenchendo os dados de uma tabela, que é essa tabela 1, que está lá na página 26 do nosso livro-texto. Aqui a gente tem a primeira coluna, onde tem os elementos, que vão ser associados à lâmpada 1, o diodo, o resistor, o LED, o capacitor e a lâmpada 2. Na segunda coluna, a gente vai testar cada um deles ligado no circuito em 2 posições, e depois a gente vai preencher para cada posição de cada elemento como a lâmpada 1 se comportou, se ela acendeu ou não, depois se houve corrente circulando ou não,
E por último, em relação ao brilho da lâmpada, comparando se foi igual ou menor ao brilho de referência. Então, né, nós vamos começar associando ao circuito o diodo. Então, ligando o diodo, a gente observa, né, que a lâmpada brilha, mas nessa primeira posição a lâmpada tem um brilho menor do que antes. Já se a gente ligar, então, o diodo no sentido oposto, a gente vai perceber que a lâmpada continua tendo um brilho menor, né, igual à posição anterior. Então, aqui, comparando com o brilho da lâmpada sozinha, nessa foto, a gente percebe que quando ela é associada em série com diodo, né, o brilho fica bem menor. E observando bem, a gente pode ainda inferir que ficou quase metade do brilho de referência. Então, vamos atualizar aqui na nossa tabela. A lâmpada acendeu nas duas posições, né? Se ela acendeu, significa que estava circulando a corrente, né? E o brilho foi menor nas duas posições. Agora a gente vai observar o resistor. Então, colocando o resistor no circuito, esse é o brilho da lâmpada, né? Na primeira posição. Agora a gente vai inverter esse resistor e a gente observa que o brilho, né, não mudou quase nada em relação à primeira posição. Aqui na foto a gente pode comparar um pouco melhor com o brilho de referência e a gente vê que ele realmente fica levemente menor do que a lâmpada 1, né, nas duas posições. Então, igual o diodo, a lâmpada acendeu, né, circulou corrente e também o brilho foi menor nas duas posições. Agora vamos ver o LED. Então, conectando o LED ao circuito, a gente vê que o brilho da lâmpada vai baixar bastante, né? Porque o LED também acendeu. Agora vamos inverter a posição do LED. E aí a gente vai perceber que não alterou também o brilho da lâmpada em relação à posição anterior. Então, né, a gente comparando com a lâmpada ligada sozinha, a gente vê que realmente o brilho ficou bem menor, né, porque parte dessa corrente foi usada para acender o LED, que é um tipo de diodo que emite luz, né. Então, atualizando a nossa tabela, tudo ficou igual aos componentes anteriores. A lâmpada acendeu, circulou corrente e o brilho também foi menor. Agora nós vamos associar o capacitor. Então, quando a gente conecta o capacitor junto com a lâmpada, né, a gente vê que a lâmpada brilha e ela fica praticamente a mesma intensidade do que se ela tivesse sozinha. Ó, praticamente a mesma coisa, não mudou muito. Não teve quase nenhuma alteração. Agora, vamos inverter o capacitor. E observar o que acontece. Então, mesma coisa, né? Continua brilhando bastante. Também não variou muito. O brilho continua praticamente igual ao da lâmpada 1. Então, atualizando aqui na nossa tabela, né? A única coisa diferente é que o brilho foi praticamente igual. E por último, né, em corrente alternada, vamos ligar a lâmpada 2. Então, ligando a segunda lâmpada, na nossa lâmpada de referência, a gente percebe que o brilho reduz, né, em relação à situação dela ligada sozinha. Vamos dar uma conferida. Realmente, né, bem maior. E agora vamos mudar, então, a orientação dessa lâmpada para ver se acontece alguma diferença. E aí a gente vê que isso não interfere em nada também no brilho da lâmpada, né? Continua sendo menor do que quando ela estava sozinha. Então, atualizando nossa tabela, né, na lâmpada 2 acendeu, circulou corrente e o brilho foi menor. Bom, agora a gente vai ver o comportamento dos componentes em corrente contínua. E para organizar essas observações, a gente vai usar uma segunda tabela, onde a gente vai ter que responder para as duas posições de cada elemento, se teve corrente circulando no circuito, em CA e em CC, e como foi o brilho da lâmpada em CC e em CA. E as respostas em CA a gente já tem, né? Então, vamos passar os dados da tabela anterior, onde a corrente circulou em todos os elementos, e o brilho da lâmpada foi menor em todos, né? No capacitor ele foi praticamente igual, mas ainda assim o capacitor tem uma certa resistênciazinha, né? E a gente pode considerar que foi um pouquinho menor. No caso, em CA, todos os componentes eles se comportam oferecendo uma certa resistência ao circuito. Agora nós vamos ver em CC. Bom, para começar, vamos registrar o brilho de referência da lâmpada ligada sozinha, né? Então, a gente vai usar as 4 pilhas para tensão contínua.
E vamos comparar o brilho da lâmpada de referência sozinha. Que é esse o brilho, né? Vamos registrar bem. E daí nós vamos comparar então depois com cada elemento, né? Aqui é importante citar que o brilho de referência em corrente contínua, tá? Que foi esse que ela mostrou, ele foi levemente menor que o brilho de referência lá na corrente alternada. Porque lá a gente usou um transformador que fornecia 7 volts e aqui essas 4 pilhas vão fornecer uma tensão um pouquinho menor, de aproximadamente 6 volts, tá? Então o brilho ele foi levemente menor. Mas é importante ter em mente que isso não ocorre porque a tensão está em CC e sim por causa da intensidade dessa tensão. Se a gente estivesse ligando aqui nas pilhas, fornecendo, né, 7 volts igual lá, a gente teria um brilho igual, tá, pessoal? Então, vamos começar introduzindo no circuito em CC o nosso diodo. Então, com o diodo, né, a gente vai perceber que a lâmpada não acende. Mas será que ela está funcionando? Sim, né, ela está funcionando adequadamente. Então, o diodo, como a professora Amanda trouxe lá na aula dela, né, ele tem uma polaridade. E quando num circuito de corrente contínua eu uso o diodo e ele não permite a passagem de corrente, a gente tem que inverter essa polaridade, né, para ver se ele está funcionando. Então, invertendo, a gente vai perceber que a lâmpada acende. Agora sim, né, o diodo está conectado com a polaridade correta. E aí a gente compara com o diodo, o brilho dessa lâmpada, né, passando. E agora sem o diodo. E a gente vai perceber que se altera muito pouco ali o brilho da lâmpada. Né? Com o diodo fica levemente menor. Então, né, na primeira posição não teve corrente no circuito, a lâmpada não brilhou, né, não acendeu. E na segunda posição ela acendeu e brilhou um pouquinho menos do que o brilho de referência, né? Igual em CA. Mas lembrando que em CA o brilho reduziu cerca da metade. Mas em CC o brilho foi apenas um pouquinho menor, não chegou a reduzir tanto. Depois, tá, pessoal, a gente vai detalhar um pouco melhor o porquê do diodo ter esse comportamento diferente. Agora a gente vai introduzir o resistor. Então, quando a gente coloca ele no circuito, a gente vai ver que ele provoca uma diminuição no brilho da lâmpada 1, que é bem maior se ela está sozinha. E agora vamos inverter o resistor. E a gente observa que não teve nenhuma mudança também em relação ao brilho da posição anterior. Tá, então aqui o brilho da lâmpada foi menor nas duas posições, né? Igual lá no circuito em CA. Vamos ver agora para o LED. Então, vamos colocar o LED no circuito, conectando num sentido. A gente vê uma redução bem grande no brilho da lâmpada de referência, né? E agora, invertendo o LED, a lâmpada não brilha. Por que isso acontece? Bom, porque o LED ele é um diodo, né? Um diodo que emite luz, como eu comentei, e ele permite a passagem de corrente somente quando ele está no sentido de polaridade adequada. Então, de novo, o brilho da lâmpada foi menor na primeira posição do LED, e na segunda ele não acende, a lâmpada não acendeu. Agora vamos ver o capacitor. Bom, um capacitor, né? A gente conecta ele e vê que a lâmpada não brilha. Mas será que se a gente inverter ele vai brilhar? Pode ser que a gente tenha ligado ao contrário, né? Lembrando também que o capacitor ele tem uma polaridade, né, pessoal? Como a gente viu nas últimas aulas. Então, vamos conectar ele nessa segunda posição. E, ó, a lâmpada também não brilha. Né? O que será que aconteceu? Bom, nesse caso, a lâmpada não brilha em nenhuma das duas posições. Mas será que não estava passando corrente ali no circuito? Bom, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco melhor por que o capacitor apresenta esse comportamento também. Vamos ver por último a nossa lâmpada 2. Então, na presença de uma segunda lâmpada, a gente verifica que a lâmpada 1, né, ela acende com brilho bem menor do que se ela tivesse sozinha, né? Agora, invertendo a segunda lâmpada, a gente percebe também que o brilho continua igual, né? Continua menor, não mudou muito em relação à posição anterior. Né? Então, o brilho foi menor nas duas posições, igual lá ao que aconteceu em CA. Bom,
Vamos detalhar agora por que o diodo teve aquele comportamento diferente, né? Para isso, além dos materiais utilizados anteriormente, que são as fontes de tensão alternada, a fonte de tensão contínua, a lâmpada e o diodo, a gente vai precisar também do osciloscópio para ler esses sinais de tensão. Então, a gente viu nos experimentos anteriores que quando o diodo está ligado em uma fonte de tensão contínua, que são as pilhas, né? Se ele está ligado num sentido, que é o mesmo sentido da corrente, ele vai permitir que a lâmpada acenda, ele permite que passe corrente, né? O que significa que ele está ligado no sentido de tensão direta. Já se ele é ligado no sentido oposto, ele não vai permitir que a lâmpada acenda, e isso significa que ele está ligado, então, no sentido de tensão reversa. Agora, quando o diodo está ligado em fonte de tensão alternada, não importa se ele estiver ligado no sentido da tensão direta ou na tensão reversa, a lâmpada ela vai acender de qualquer jeito, tá? Mas a gente viu que o brilho da lâmpada em relação ao brilho de referência, em corrente alternada, foi reduzido quase pela metade. E como que a gente explica isso? Bom, vamos ver a demonstração então da professora Magali para a gente entender melhor. Então, porque a lâmpada brilha menos no diodo quando ele é ligado em corrente alternada? Então, nós vamos usar o osciloscópio, né, que vai nos permitir verificar o sinal de tensão, né, a forma, a variação temporal dessa tensão. Primeiro, a gente conecta as ponteiras do osciloscópio na entrada e na saída do circuito. Daí a gente pode perceber a senoide completa ali, né, que corresponde à saída do nosso transformador. Quando a gente conecta sobre a lâmpada, a gente vai perceber que o sinal corta pela metade, né? Então a metade inferior não está aparecendo e isso é apenas a parte superior que o diodo transmite. Mas aí, se a gente inverter o diodo, o que acontece? Vamos ver. Né, se a gente coloca ele na posição contrária, a gente vê, né, que aparece apenas a parte inferior da nossa senoide. Então, isso significa que somente durante metade do tempo que está passando a corrente na lâmpada. Por isso que a lâmpada brilha menos nessa situação. Né? Então, em fonte alternada, ela vai brilhar o tempo inteiro com uma intensidade aproximadamente a metade do que ela brilharia se tivesse sozinha. Né? Porque o diodo realmente só deixa passar um sentido da corrente, né? Ou seja, metade do sinal. Mas o que acontece então se a gente colocar dois diodos juntos? Vamos ver. Bom, a gente pode ver melhor o comportamento do diodo, né? Se a gente coloca um segundo diodo no circuito. Então, se ele estiver em paralelo com o primeiro, ou seja, com a mesma orientação, a gente vai perceber que nada muda lá no sinal. E aí, se a gente pegar ele com a orientação contrária, a gente vai ver que praticamente se reconstrói, né, o sinal de tensão. E aí o brilho da lâmpada aumenta, né, se igualando praticamente ao brilho de quando ela estava sozinha. Agora, se a gente colocar um segundo diodo em série com o primeiro, né, o que será que acontece quando a gente coloca os dois em sequência? A gente vai ter duas possibilidades, né? Primeiro, os dois tendo a mesma orientação, vamos ver. Com a mesma orientação, a gente percebe que não tem, né, alteração nem na forma do sinal, nem no brilho da lâmpada. E os dois diodos ligados ao contrário, nesse caso a lâmpada, né, nem acende. Bom, agora a gente vai detalhar o comportamento do capacitor. Vamos começar entendendo como é o carregamento e descarregamento dele em corrente contínua. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, em corrente contínua, o capacitor recebe corrente até ficar completamente carregado, né? Isso se ele estiver ligado no sentido de corrente correta. E quando a gente inverte o sentido dele, ele descarrega. Então, vamos ver a demonstração. Bom, o funcionamento do capacitor está relacionado, então, à forma como ele é conectado ao circuito, né? Ali ela está mostrando. Se a gente conecta ele da maneira correta, a corrente vai ser estabelecida, né, percorrendo em todo o circuito. Então, para ele ser ligado da forma correta, a parte interna desse capacitor eletrolítico deve ser conectada ao polo positivo da pilha. E a casca do capacitor, ela deve ser conectada ao polo negativo. Tá? Uma vez feita essa conexão, a gente sabe que o capacitor carregou. Tá carregado.
Daí essas cargas armazenadas no capacitor, elas podem ser utilizadas para gerar uma corrente para ligar um LED, por exemplo, para fazer ele piscar. Vamos ver. Então, ele estando devidamente ligado, a gente usa ele para fazer, né, o LED piscar, conectando corretamente, né, o terminal positivo do LED tem que ser ligado ao terminal positivo do capacitor, tá? Isso aí. E o terminal negativo do LED ligado no terminal negativo do capacitor. Aí a gente vê que instantaneamente o LED ele pisca. Bom, agora vamos ver como a corrente se comporta durante o carregamento e o descarregamento. Então, vamos ver primeiro durante o carregamento, tá? O capacitor está zerado e a gente conectou o polo negativo dele no negativo da pilha. E o positivo, antes de conectar na pilha, a gente conectou no medidor de corrente. Então, quando a gente estabelece o contato, a gente vê um pico de corrente que diminui rapidamente para zero. Vamos tentar ver novamente, prestem atenção no ponteiro. Ó. Daí, no fim, fica nessa posição do zero, porque o capacitor já está carregado. Agora vamos ver durante o descarregamento, tá? Para isso a gente precisa inverter o capacitor e ligar o polo positivo dele diretamente no polo positivo do instrumento de medida e o polo negativo do instrumento de medida no negativo do capacitor. A gente vai estar possibilitando a passagem de corrente, tá? Então, olhem o ponteiro, teve o pico e voltou para zero. Tá? Então, o comportamento foi análogo ao anterior. Então, tanto na carga quanto na descarga, a gente vai ter uma corrente estabelecida instantaneamente de alta intensidade que vai cair rapidamente para zero, tá? A diferença vai ser no sentido que a corrente vai se estabelecer em cada situação, né? Um vai ser um sentido positivo, o outro um sentido negativo. Então, né, o que aconteceu no nosso experimento lá, né? Que o capacitor não acendeu a lâmpada em nenhum dos sentidos. Tava passando corrente. Na verdade, a gente, né, agora pode responder que sim, que estava, mas essa corrente ela caía tão rapidamente para zero que não dava tempo do capacitor carregar e descarregar o suficiente para que a lâmpada pudesse visivelmente piscar. Por isso a lâmpada não acendeu, né, em nenhum dos sentidos de ligação do capacitor. Por fim, vamos ver o que ocorre em corrente alternada. Então, quando a gente conecta um capacitor junto com a lâmpada, a gente vai ver que a lâmpada ela, né, brilha praticamente com a mesma intensidade de quando ela estava sozinha. Ó, praticamente igual. Então a gente não percebe quase nenhuma alteração. Né? E, independente do sentido, como a gente viu lá no nosso primeiro experimento. Então, o que acontece é que na corrente alternada vai ter sempre uma corrente entrando e saindo das placas do capacitor. Então, ele vai carregar e descarregar repetidamente. Então, não importa o sentido que ele tiver ligado, ele sempre vai transferir toda a corrente que ele receber. Por isso, a lâmpada acende sempre, independente do sentido em que ele for ligado, tá? Bom, agora vamos ver uma das aplicações desses elementos, que é a associação diodo-capacitor. Ela frequentemente é aplicada para retificação de corrente, ou seja, para converter a corrente alternada em corrente contínua, como a professora Amanda explicou melhor, né, na primeira parte dessa quinta aula. Então, a maioria dos aparelhos que a gente usa em casa, eles precisam de fontes de tensão contínua. E como a gente recebe nas tomadas das nossas casas tensão alternada, esses aparelhos têm que ter uma associação diodo-capacitor para retificar o sinal e poder funcionar. Vamos ver então a demonstração da professora Magali. Bom, como a gente viu antes, quando a gente tem a lâmpada e o diodo ligado em série na tensão alternada, na senoidal, o sinal sobre a lâmpada ele aparece apenas a metade do sinal de tensão completo. Se a gente ligar um capacitor sobre a lâmpada, ele vai carregar, né, estando no sentido da corrente, e no outro sentido ele vai descarregar. Então, se a gente conecta ele com a lâmpada no sentido correto, ele vai fornecer para a lâmpada a carga necessária para ela brilhar completamente de novo, né? Igual quando ela não estava associada ao diodo, como se ela tivesse ligada sozinha. Então, ali ó, o brilho aumenta. Não é totalmente completo, né? Mas a gente vê uma certa correção do sinal. Então, olhem ali no osciloscópio. Na parte que não tem corrente estabelecida,
né, passa a ter um certo pico que a gente chama de dente de serra. Então, olhem de novo ali, na parte que não tem corrente estabelecida, quando a gente coloca o capacitor, passa a ter um certo pico que a gente chama de dente de serra. E o que acontece se a gente incluir mais um capacitor nesse circuito? Vamos ver. Né? Então, com 2 capacitores, a gente vai ver que esse sinal se corrige mais ainda, né? E vai ficar mais retinho. Então, o que acontece? Se colocar mais e mais capacitores, a gente pode corrigir até deixar ele uma linha só, né? Até transformar ele num sinal de tensão contínua. Por fim, nós vamos ver o circuito RC, ou seja, associação resistor-capacitor, que pode ser aplicado como circuito de alimentação, por exemplo, para o flash das câmeras fotográficas, né? Aqui a gente tem um circuito formado por um resistor, um capacitor. Nós vamos usar um gerador de tensão, tá? Que além de nos possibilitar ajustar a intensidade do valor de tensão da saída, ele vai nos permitir também ajustar a forma de variação desse sinal, tá? Naquele botãozinho ali. Tem 3 formas, depois a gente vai ver. Então, foram conectadas as saídas do gerador aos terminais do circuito, ao mesmo tempo que essas foram conectadas no osciloscópio. Então, a gente pode ver que o nosso circuito está sendo submetido a uma tensão que varia senoidalmente, tá? Mas a gente pode mudar o ajuste e ter um comportamento dela, por exemplo, triangular, uma onda triangular, ou ainda uma função quadrada. Né? O que acontece ali na onda quadrada? Durante um ciclo, a gente tem um sinal constante na parte de cima, e no ciclo seguinte a gente tem um sinal constante na parte de baixo, né? Então a corrente é constante positiva e no ciclo seguinte ela é constante de mesma intensidade, mas de sentido oposto, que a gente poderia chamar de negativo. Bom, se a gente submete o circuito, então, a essa onda, ao sinal de onda quadrada, né, a gente vai ver como é o sinal da corrente que se estabelece sobre o resistor e sobre o capacitor. Então, primeiro vamos ver no resistor. A gente coloca os terminais no resistor e a gente vê ali a variação de corrente, né, que como a professora Amanda explicou na aula anterior, ela é proporcional ao sinal de tensão que está sendo dissipado. Então, quando a corrente está para um sentido, ela começa com um valor alto, positivo, e vai tendendo a zero, né, no constante positivo, e quando está no outro, ela começa com um valor maior, só que negativo, e vai depois também tendendo a zero, né, no constante negativo. Ou seja, o comportamento é o mesmo, só muda o sinal do sentido da corrente. Agora a gente vai ver no capacitor. Né? Então, colocando os terminais do osciloscópio no capacitor e fazendo ali um pequeno ajuste na escala de tensão, a gente pode verificar o comportamento da corrente durante a carga, né, que vai aumentando, e depois durante a descarga, que vai diminuindo, e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal, então a nossa aula prática acaba por aqui. Eu espero que tenha sido proveitosa e esclarecedora para vocês, mas se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. Eu agradeço pela atenção até aqui e desejo bons estudos a todos.